Era uma vez um mundo em que as pessoas decidiam o que elas iam querer fazer dele. Tá tudo dentro do coração. Tá tudo dentro daquilo que ela tem vontade, aquilo que ela quer fazer, as suas emoções, como a sua mente controla a forma como ela vai agir. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso, sobre o mundo em que o coração manda. Engraçado, né? Quem vai falar com a gente aqui é o Eduardo Mesquita Oi, galera. e a Jéssica. Oi, gente. Vamos lá conversar sobre essa engrenagem que Swindle chama de o coração desprotegido. Para quem não sabe, nós estamos estudando um livro chamado Vivendo Provérbios, do Charles Swindoll, e a gente está estudando, então, Provérbios. O provérbio que a gente está estudando hoje é o Provérbios 4, e eu vou ler aqui com vocês um trechinho, que é Provérbios 4, de 20 a 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos seus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham a saúde, para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos endireite e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que esse texto tem a ver com um coração desprotegido? O capítulo de hoje fala sobre o poder da influência, aquilo que vem de fora que influencia o nosso coração. E aqui ele fala que então a gente deve proteger o nosso coração. Proteger por quê? Porque ele é o interior e é a verdadeira origem da nossa vida prática dia a dia. E como? Dando as costas para quem distorce a verdade, quem dá falsas orientações, concentrando na vontade revelada de Deus e permanecendo no seu caminho. Hoje eu quero estudar com vocês, então, esse texto que é muito controverso a nossas origens filosóficas. Por quê? Platão e Aristóteles, eles são a origem da nossa filosofia hoje ocidental, né? E eles têm um embate. Por quê? Platão, ele fala que existe um mundo das ideias. Nesse mundo das ideias, a gente consegue construir aquilo que a gente vai estar fazendo no mundo real. Aristóteles veio depois e falou assim, a gente tem um mundo real, esse é o mundo real, e a partir do mundo real a gente consegue absorver coisas e chegar no nosso mundo das ideias, nos nossos pensamentos, vontades, desejos e etc. A minha pergunta é, dentro dessa visão filosófica, o que o coração desprotegido de Provérbios 4 está se sustentando? Na verdade, essa ideia trazida aí pelo rei Salomão é o conjunto das duas, né? Não existe nem o campo só das ideias e também nem só o campo material, que no caso aqui seria as ações, né? Então, tem como você ter sabedoria e não fazer, mas isso não mostra que você teve sabedoria. Então, uma sabedoria sem uma atitude, sem uma ação, ela é uma mera sabedoria que guarda para você mesmo, para o seu interior. E também uma atitude que não seja sábia é uma atitude vã. Então, os dois estão ligados. E eu volto até um tema que foi do podcast, uma parábola de Jesus lá em Mateus 7:24, que ele fala: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, no caso sábio também, né? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui, a pessoa que está ouvindo as palavras de Jesus, ele ouve, adquire a sabedoria, mas não fica no interior, ela as pratica. Então, praticando mostra a sabedoria que está dentro dele. Então, na verdade, é a mistura dos dois aí, eu acredito. Para mim isso fica muito confuso, porque a nossa cabeça ocidental quer colocar origem nas coisas, né? Primeiro surgiu o meu pensamento ou primeiro surgiu o mundo real que influenciou o meu pensamento? A gente o fica ovo nessa... ou a galinha? Pois é o ovo ou a galinha, né? Quem é que veio aqui primeiro? E por que isso é importante para mim entender? Porque eu tenho quem culpar. Não sei vocês, se eu sei a origem, eu culpo essa origem. Mas aí, como o Eduardo falou, não tem quem culpar nessa história, porque no pensamento hebraico as coisas eram fundidas, né? Você não tinha origem porque não tem separação. A sabedoria, ela é entendimento, ou seja, está no mundo das ideias, mas também é prática, está no mundo real. Não se separa o conhecimento da prática da coisa. Quando a gente consegue culpar, colocar a culpa, eu acho que também tem muito a ver com esse coração desprotegido, que a gente não está conectado, né, o suficiente com Deus, no sentido de que o nosso coração está totalmente depositado em Deus, então a gente está querendo culpar as nossas reações. Então, por exemplo,
É uma coisa muito comum que acontece é quando a gente fala que a culpa é dos nossos pais. Não sei se... Eu pensei a mesma coisa quando você falou em achar o culpado. Então, o nosso coração desprotegido nos levou a fazer uma atitude ruim, né? Nos levou a sair dos propósitos de Deus para nossa vida, e a gente fala que é culpa do meu pai. Por quê? Porque veio externamente, não veio aqui de dentro. Não foi culpa minha que desprotegeu o meu coração. Eu só fiz errado porque antes, no mundo real, existia uma limitação, que era o meu relacionamento com meu pai, e agora eu sou desse jeito que eu sou. Engraçado que Salomão... É como se a gente não pudesse mudar, né? Salomão não usa essa questão quando ele tá falando. Se você ler Provérbios 4, ele não fala isso, ele não fica tentando colocar a culpa. Ele só fala assim, você fez, né? Você errou, o seu coração estava desprotegido. Se você não tá querendo errar mais, proteja seu coração. E aí que entra a questão do o que se deve proteger e por que se deve proteger o coração. O coração, hoje em dia, ele é muito tido como emoção, né? Então, aquilo que me leva na impulsividade. Mas na época que o texto foi escrito, ele era tudo. Ele era todo o nosso ser interior. A nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Era tudo interligado. E, de novo, não existe separação aqui entre vontades, decisões bem tomadas e vontades impulsionadas. Tá tudo aqui dentro do coração. E como a origem é o coração, a coisa toda se desenrola através de onde você deposita a sua fé, o seu coração, onde é que está protegido, né? E aí, como é que isso, então, pode afetar o nosso conceito de vida? Na prática, o que muda com esse pensamento? Eu não sei se vocês já viram aquelas... Acho que todo mundo já viu. Aquelas tirinhas que tem um coração e um cérebro conversando entre si, né? Uhum. A gente separa muito, né? O que a mente quer e o que o coração quer. Mas, na verdade, isso tudo surge do mesmo lugar, né? Que é o nosso interior. Então, na vida real, né? Na prática, a nossa decisão vai passar pelos dois. A gente não vai decidir só com a emoção. Não deve, né? Não deve decidir por emoção, não deve decidir só pela razão. Então, eu acredito que a gente deve sempre saber de tudo e reter o que é bom. Então, a gente deve fazer isso até no nosso interior. A gente deve pesar tanto a nossa razão quanto a nossa emoção e tomar decisões de forma sábia, né? De forma que não vá atrapalhar nenhuma das duas áreas da nossa vida. Queria complementar porque já que a Bíblia ela traz que o conceito de sabedoria interna está ligada diretamente com a sabedoria prática, né? Uhum. Ou seja, se você sabe de algo, se você tem aquele conhecimento, você tem que praticar. Uhum. Então, na verdade, o que traz para nós, assim, na prática, é que se você sabe, se você busca conhecimento, se você busca crescer na palavra de Deus e entender quais são os mecanismos, né, que cada texto bíblico traz de vida, quais são as nossas atribuições de vida, de atitudes que devem acontecer, então você tem que praticar. Só é válido se você praticar. E outra coisa que eu queria comentar também, essas diretrizes de o que, por que e como, na hora que eu li eu achei muito interessante, porque na área acadêmica, para você fazer um trabalho científico, alguma coisa, né, nesse sentido, você tem que responder essas mesmas 3 perguntas. Inclusive, o ano passado, antes da minha qualificação, eu tinha um papelzinho assim, que eu coloquei no monitor, e tinha justamente essas 3 perguntas. Porque se eu não respondesse no meu texto, no meu trabalho, essas 3 perguntas, o meu trabalho não tinha sentido. Então, olhando por esse nível, a Bíblia é um texto tão didático que ela te dá as respostas. Ela responde o que, o porquê e o como. Então, ela está falando que a sabedoria, ela precisa ser acompanhada com a prática. Então, é isso que devemos praticar na nossa vida, né? Sempre acompanhado dos dois. Tanto a busca pelo conhecimento, quanto a prática desse conhecimento adquirido.
a principal questão aqui, e aí vocês dois pontuaram muito bem, é que na vida prática, o que muda com esse tipo de pensamento é que primeiro você não coloca a culpa em ninguém, e muito pelo contrário, você tenta alimentar aquilo que está a seu alcance. Por exemplo, ele fala sobre o coração desprotegido. Ele fala que a gente deve proteger, então, o nosso coração. O quê? Nosso coração deve ser protegido. O porquê? Pois dele é o interior e a verdadeira origem da prática. Nós devemos, então, estar cuidando do nosso interior para que o exterior não aconteça mal. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar protegendo o nosso coração do exterior para que o nosso interior não se torne mal, para que o exterior não se torne mal. E aí ele fica nessa troca. A nossa vida... Isso. Um veio antes do outro, que veio antes do outro, e a nossa perspectiva de vida, ela começa a não ser tão dessa da culpa, de que tá querendo colocar a culpa no outro. A gente tenta ver o nosso papel e aquilo que está no nosso alcance. Dentro disso, o texto ele fala que as coisas que a gente faz, né, elas refletem aquilo que a gente é. Porque já que o que a gente alimenta o nosso coração, coloca no nosso coração, é aquilo que a gente coloca em prática, é aquilo que a gente é. E aí eu me lembro um pouco de algumas discussões que eu já tive muito, não sei se vocês já tiveram esse tipo de discussão. Quando você vai apresentar uma pessoa e você fala assim, essa daqui é a Jéssica, ela é enfermeira. E aí você se limitou a isso, né? Agora a Jéssica, ela só é enfermeira, ela não é outras atividades, muito menos outras coisas que ela gosta de fazer, ou nem que ela gosta, é só que ela é outras coisas. E aí eu já vi muita discussão sobre isso, que a gente reduz muitas pessoas àquilo que elas fazem. Eu queria, à luz desse texto de Provérbios 4, perguntar a vocês, nós somos aquilo que a gente faz mesmo? É só isso que a gente é? Olha, de um certo modo, realmente parece, dá a entender que nós somos o que nós fazemos. Mas no íntimo mesmo, a gente sabe que nós somos uma complexidade de várias personalidades, não personalidade, né? Vários atributos da personalidade e que isso fazem o nosso interior. E que esse interior, como o texto fala, reflete as nossas práticas, deve refletir as nossas práticas. Em relação a, tipo assim, vou apresentar alguém e eu falo logo a profissão, né? Eu vejo isso como algo natural, mas que não deve se limitar a isso. Então, o nosso interior, ele não reflete só o que nós fazemos. Ou nós mesmos não somos só o que nós fazemos. Mas o que fazemos, e aí eu não limito a profissão, né? Eu falo mesmo no momento de lazer, o que você fala, os conhecimentos que você tem, isso reflete o seu interior. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, porque a gente tem o nosso interior, então tá dentro da gente. Como que as pessoas vão saber como a gente é, ou o que a gente é, sem a exteriorização desse interior, que é o nosso fazer, que é o dia a dia, que é o que eu gosto de fazer, o que eu demonstro para a pessoa. Então, se eu não tiver ações, né, eu não vou poder demonstrar, não vou poder fazer com que as pessoas me entendam, não vou poder ser entendido se eu não tiver o fazer. Então, o fazer, ele é igual na Bíblia mesmo fala, né, e o texto falou que o povo hebreu junta muito o fazer e o ser. Então, a gente precisa desses dois para que a gente seja entendido. Então, gente, o engraçado é que nós somos chamados filhos de Deus. E por que isso é engraçado? Porque ser filho de Deus não é uma coisa que a gente fez de fato, né? E o cristão, ele é conhecido por ser filho de Deus, que é uma coisa que ele não faz. Como é que isso aconteceu, né? Se nós reduzimos as pessoas àquilo que ela faz, a gente tira esse caráter que é super importante nosso, uma virtude super importante nossa em que nós somos reconhecidos. A verdade é que quando ele fala sobre a engrenagem do coração desprotegido, é que você tem que proteger seu coração de influências externas, que podem vir do mundo real ou do mundo espiritual, mas você deve alimentar o seu coração
com aquilo que vem de Deus. Ele fala que a gente tem que conhecer a mente de Deus, os planos que ele tem para as nossas vidas, aquilo que ele é, como ele vê o mundo, e a gente deve se alimentar disso. E aí, de certa forma, as coisas que a gente faz não são coisas que nós fazemos, são as coisas que Deus faz, e através das coisas que nós não fazemos, somos reconhecidos e nos tornamos esse ser filho de Deus. É engraçado também o que a gente está vivendo hoje, a pandemia, né? Isso que você falou, assim, de proteger nosso coração do externo, do que a gente ouve, né? É muito importante, principalmente hoje, porque eu particularmente, no começo da pandemia, eu assistia jornal, eu lia muita coisa sobre o vírus em si, né? Queria entender tudo, queria conhecer tudo, saber, nossa, algo novo, tudo. Eu comecei a perceber que isso estava me angustiando, porque, querendo ou não, as notícias não eram boas. E não são boas ainda, né? Mas com a graça de Deus vão melhorar. Mas, assim, se você se mergulhar nesse noticiário que é só notícia ruim, o seu coração vai se encher disso. E, naturalmente, você vai enxergar o mundo dessa forma. Mais negativo do que positivo. Agora, por outro lado, o que a palavra diz é que qual é a forma de proteger nosso coração em relação a isso? É buscando a palavra de Deus, é buscando as promessas de Deus para a nossa vida e, naturalmente, você se enchendo da palavra de Deus, você vai se encher de esperança, porque a palavra de Deus é de esperança. E a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Quando a gente... Eduardo, você falou assim, perfeito, porque é o que eu estou vivendo agora. No início da pandemia, também estava fazendo a mesma coisa que você e tal, lendo, né, aprendendo. Aí deu uma melhorada. Aí agora piorou de novo. E cada vez que eles trazem mais uma coisa que está fazendo tudo ficar cada vez pior, a gente vai se entristecendo, vai desanimando e acaba que a gente reproduz isso, né? Então, é um momento muito perigoso para a gente fazer isso, porque as outras pessoas também estão igual a gente, as outras pessoas também não estão bem. Então, se a gente ainda reforça essa negatividade, tudo, a gente precisa espalhar as boas novas, né? E foi por isso, e é para isso que Jesus nos chamou, né? Para espalhar o evangelho e, assim, é a esperança que a gente tem, é a única esperança que a gente tem. E é engraçado que vocês falaram assim, não, eu pesquisei, procurei muito notícias e etc. E isso me entristeceu. Será que aconteceu? Aqui, quando Provérbios 4 fala sobre a engrenagem do coração desprotegido, fala que a gente tem que proteger os nossos corações, porque dele vai vir a nossa vida prática, e fala como a gente deve fazer. Ele fala 3 orientações. Ele fala que a gente tem que se afastar daquilo que distorce a verdade, aquilo que não é verdadeiro, falsas orientações pra gente. A gente tem que se concentrar na vontade revelada de Deus e a gente deve permanecer no caminho de Deus, focado naquilo, pensando sempre naquilo. E aí, quando vocês me falaram em relação às notícias, eu acho que vocês não são os únicos. Eu também. Oh, que surpresa, né? Todo mundo aqui viu notícia e se entristeceu, viu notícia de pessoa morrendo e se entristeceu. Novidade, né? Eu acho que todo mundo consegue simpatizar com esse sentimento. Mas o texto, ele fala que a gente não deve dar ouvidos àquilo que distorce a verdade. Não que essas notícias sejam fake news, isso. Não que as notícias sejam fake news, mas é porque elas não são as únicas verdades, né? Dentro da verdade, e a gente está falando a verdade, palavra de Deus, a gente sabe que Deus está no controle, por exemplo. É uma das verdades que a gente pode aplicar quando a gente coloca essas notícias ruins, né? E aí a gente acaba se entristecendo pelo que está acontecendo no mundo, né? Sim, só que o nosso coração está protegido. E aí, remetendo ao podcast passado, a preocupação, ela não extrapola os nossos limites físicos e emocionais. Ela se serve como um alerta ao que a gente está vivendo, mas ela não nos prejudica. E isso vem de um coração protegido. E não que a gente seja super-heróis, super
super imunes. E tem tido vários irmãos morrendo por causa de Covid, mas é aquilo que você falou, para a gente não sofrer antecipadamente, né? A gente proteger nosso coração. Então, como é que a gente protege esse coração? Ele fala sobre a gente não dar ouvidos àquilo que são falsas orientações. Então, é fácil a gente entender, né? Não, se as pessoas estão me dando falsas orientações, é óbvio que no fim do caminho eu não vou chegar num lugar muito bom. É fácil entender isso. Uma outra coisa que ele fala é que a gente tem que permanecer no caminho de Deus. E aí tá mais óbvio ainda, reconhecendo que o caminho de Deus é o único certo. Se eu não estiver nele, é óbvio que eu estou no caminho ruim, mal. Mas a outra coisa que ele fala é que a gente tem que estar concentrado na vontade revelada de Deus. E aqui ele não está falando sobre uma ação nossa, está falando sobre um pensamento. Ele está falando assim, não, você vai ler a Bíblia, você vai estar focado nesse destino. Antes de você chegar lá, você vai estar pensando, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E enquanto está percorrendo esse caminho, isso vai estar protegendo o seu coração. Só o fato de você estar pensando no destino, que é a vontade revelada de Deus, né? Vai estar protegendo o seu coração e assim você vai ter sucesso nessa vida. E aí, isso me lembra muito um discurso coach. Pense positivo, que você vai conseguir coisas positivas. Pense alto, que você vai ganhar sucesso. Pense negativo, sua vida vai de mal a pior. É isso que o texto está falando? Se a gente for pensar o coach de sucesso hoje, não tem muito a ver não, porque o sucesso do mundo é muito diferente do sucesso de Deus, né? Então, pense positivo. É muito assim, se você perde uma vez, para o mundo já não é sucesso. Então, os desafios que Deus fala que a gente vai passar, para o mundo isso não é um caminho certo, né? Então, a partir do momento que você entende que todo o processo, e aí não falo de dinheiro, né? Eu falo de conhecimento, eu falo de crescer em Deus, de saber fazer as coisas corretas e tudo mais. Você sabe que nesse processo é importante você estar focado, mas não que você pensar positivo faz com que tudo aconteça 100% perfeito, porque Deus não promete que vai ser 100% perfeito. São nas tribulações que a gente aprende também. Querendo ou não, era a vontade de Deus. Estava nos planos de Deus. E eu focado na palavra dele, isso iria acontecer mesmo assim, né? A diferença é que, quando eu protejo meu coração através do conhecimento e da palavra de Deus, eu me sinto mais preparado para não cair em armadilhas que o mundo pode trazer nesse período também. O texto fala que se a gente sabe o caminho, a gente não vai desviar dele, né? A gente focado no caminho, a gente não vai desviar dele. Isso não quer dizer que não vai ter percalços durante o caminho. E a pandemia veio para mostrar isso, né? A igreja, ela precisou ser online, ou seja, a gente não conseguiu mais presencial. E, querendo ou não, é um desafio para alguns. Então, se esses não tiverem protegidos e entenderem que temos que buscar a Deus mesmo assim, diariamente, essa pessoa pode se perder um pouco, né? Você pegou esse gancho aí, no texto, o autor fala que como se a Bíblia fosse um GPS muito preciso, e que fosse um super mapa, né? E que alguém que está passando do lado fala, aquele caminho ali é mais rápido. Mas você está vendo ali no seu GPS que isso é conversa, é balela. Deus quer que a gente siga o caminho que Ele preparou. E o caminho dele vai ser o caminho que liga dois pontos, né? A vida eterna e onde a gente está. Então, esse caminho vai ser a linha reta para Deus, né? Então, se a gente se desviar, se a gente, igual o texto
o versículo fala que a nossa pálpebra olhe para frente, né? Então, olhe fica focado mesmo. Eu lembro do Caio, nosso irmão aí em Cristo. Ele fala focado, tem que ter, você tem que olhar para o seu objetivo. Então, você, mesmo que apareça uma pandemia, você vai seguir nesse caminho que é a reta entre esses dois pontos. É legal porque no discurso coaching, você pensando positivo, você alcança coisas positivas. O caminho é reverso. O seu pensamento controla o futuro. Quando a gente está falando aqui sobre pensar positivo, né? Estar focado no seu destino, é porque o destino já existe. E aí você pensou nele, sendo que ele já existe. Deus já planejou esse futuro, e esse futuro aqui que Deus está falando para a gente poder estar focado é a eternidade. Então, você focado naquilo, você segue a sua vida e por conta disso você não se desviará e nem fará coisas que não contribuam para esse seu destino, para esse destino que você está focado. E aí está a importância de você estar pensando positivo. Eu acho legal também ver, por exemplo, a vida de Jesus. Jesus, ele pensava positivo, a gente pode estar falando isso. Ele sabia que o destino dele era a cruz, desde o início do ministério dele. Ele sabia que, na verdade, ele sofreu muito. Inclusive, ele sofreu antes disso acontecer no Jardim de Getsemane. Ele pediu, não deixa que isso aconteça na minha vida, mas se for da tua vontade, eu vou estar fazendo isso. Então, ele tinha um destino. E aí, será que era positivo esse destino? Morrer numa cruz, sabendo que iria sofrer do jeito que iria sofrer, e ainda por cima, carregar os pecados daqueles que... do mundo inteiro, um pecado que ele não levar a culpa dos pecados do mundo inteiro, pecado, uma coisa que ele repugna, uma coisa que ele odeia, ele mesmo não aceita pecado, ele ia carregar aquilo, ia ter que entrar em contato com aquilo, né? Então, assim, o futuro, o destino dele não era bem uma coisa positiva, era positivo para a humanidade, porque o destino final ia ser a salvação e ele mesmo já sabia que ele ia ressuscitar, mas ele ia ter que passar por aquilo. Ele sabia que aquela era a missão dele aqui no mundo, o destino dele aqui no mundo. E isso fez com que, por exemplo, quando Pedro tentou cortar a orelha do soldado para não levar ele falasse, não, Pedro, não é isso que tem que acontecer. Volta de volta. Isso, volta de volta essa orelha aí, o soldado vai me levar e eu vou ser morto. Dependendo do ângulo que você olha, por exemplo, se você for olhar para o resultado, nós, né, olhando para o resultado, é super positivo. Porque Jesus morreu por nós e por isso somos salvos. Pra gente é ótimo. Pra gente é ótimo. Agora, se você for olhar para o método, foi nada positivo. Então... É uma metodologia não replicável. Não replicável. Ninguém deseja usar isso. Então tá, gente, hoje a gente estudou a engrenagem do coração desprotegido. Esse final de semana a gente vai estar dando continuidade a esse tema. E o desafio que a gente faz a vocês é que vocês estejam protegendo os corações de vocês através dessas 3 formas. Então, tchau, gente. Tchau, até BD. Gente, tchau. Até EBD.